Vamos iniciar. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Sou Marcelo Monello, sócio do Monello Contadores, escritório contábil Dom Bosco. Empresa que neste ano completa 55 anos de atividade, iniciado pelo meu pai, Sérgio Roberto Monello. Hoje é a segunda geração, já preparando a terceira geração. Logo mais, aí estaremos aí com já as duas palestrantes, já estão postos, a doutora Priscila e a doutora Paula. Vamos trazer aí as informações sobre as medidas provisórias que afetam o dia a dia, principalmente nas relações do trabalho. E aí acho que as duas vão dar um bate-papo com todos vocês. E com certeza acho que tem aí muito que debater. Deixa eu pegar aqui o roteiro que a Miliane, que me assessora aqui, que faz. Bom, o Café Contábil, de uma forma hoje virtual, é um encontro que a gente faz de forma periódica há mais de 10 anos. Hoje nós estamos fazendo de uma forma mensal, até compatibilizando aí com a parte desses canais que hoje nós temos. A ideia é exatamente levar aí todas as informações e a prevenção dessas atividades para que possa ser fortalecido as entidades e, consequentemente, os serviços das entidades. Acho que de informes, por enquanto, eu não tenho. Eu vou passar aqui também no YouTube. Nós estamos transmitindo também de uma forma já direto também no canal YouTube. Estou aqui também monitorando. Então, aquelas pessoas que estão aí no nosso... se puder também curtir o nosso canal, por favor. Tem as demais redes também, se puderem conhecer, que agora passamos a interagir também com as demais redes, LinkedIn, Facebook, Instagram, todas elas. Hoje nós temos aí um novo site também. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou passar primeiro agora para minha sócia, Flávia, para dar as boas-vindas. Flávia, por favor, se você puder fazer uma palavra aí, por favor. Olá, boa tarde. Mais uma vez agradecer a presença da doutora Priscila e da doutora Paula, que são parceiras aqui da Monello Contabilidade, mais que parceiras, amigas, né? E a escolha é certíssima, porque elas conduzem muito bem essa temática, que vai e volta, né? 2 anos que nós estamos aí nesse ritmo de pandemia, vai e volta, e eu espero que vocês tenham bastante elementos novos para que possam ajudar aí os nossos clientes, colaboradores, amigos, parceiros que vão estar assistindo aí a nossa live. Uma boa tarde a todos e um bom curso, né? Ok. Antes de aqui mostrar os demais colaboradores, eu quero aqui manifestar que esse nosso webinar está sendo gravado e as imagens serão disponibilizadas posteriormente em nosso canal no YouTube. Para as perguntas, usar a opção Q&A na parte inferior do monitor. Para pedir a palavra durante o webinar, usar a opção levantar a mão. Isso no final, também, assim que elas concluírem a sua apresentação, estaremos aí liberando também para que possam, aqueles que desejarem, abrir a câmera e também falar também já diretamente no nosso canal. Eu gostaria que meus colaboradores que pudessem apenas acionar a câmera para que eu possa aqui nominá-los e agradecê-los a presença aqui. Eu acho que eu tenho aqui com vocês aqui, vou começar aqui na minha ordem de monitor. A Adriana está por aí também. Adriana, a Evani, por favor, Evani, que é coordenadora do departamento pessoal. O Marcelo Teixeira, o coordenador do departamento fiscal. A Juliana, coordenadora também da contabilidade. O Marcelo, que está aqui, meu filho, está na terceira geração, iniciando, mas que está aqui já também vendo toda a parte de inovação e tecnologia. A Cristiane, já falei? Não. Cris, por favor, Cris. Não, por favor, Cris. Desculpa, é que já mudou minha sequência aqui. Também. Aqui. Opa, seja bem-vinda também. A Miliane. Cadê a Miliane? Deixa eu ver se eu não pulei. Acho que não pulei ninguém, né? O Josi que não está aí, né? O Josimar que não está. A Juliana também.
Falou já. Já falei da Ju também, todos vocês. Aqui agradeço, só para dar celeridade, que hoje nós estamos com um tempo um pouco mais curto, mas agradeço a presença de cada um de vocês. O Josimar está entrando, deixa só ele ligar a câmera também. E já iniciaremos aí. Fala, Josimar. Tudo bem, Josimar? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, bom. Paula, Priscila, satisfação em revê-las. Pessoal da Monelo, boa tarde. Adriana, que eu não a vi, Mili. Bom, de uma forma muito rapidinha mesmo, muito obrigado a todos vocês, colaboradores, esse pessoal que faz aqui, acontece, e que está no dia a dia aqui nas nossas atividades. Eu vou pedir, então, agora, para ficar somente a doutora Priscila e a doutora Paula, em nossos vídeos aqui. Deixa eu só aqui, então, lá. O tema hoje que nós estaremos apresentando é o que as medidas provisórias trazem de novidade e os impactos que geram nas organizações. Nós temos, então, a doutora Priscila Trujillo, advogada, gerente jurídica, sócia da advocacia Monelo Advogados, especialista em princípios de gestão para as organizações do terceiro setor, pela EAESP da FGV, especialista em responsabilidade social e terceiro setor pelo SEADS, Centro de Empreendedorismo Social, Administração Terceiro Setor, da FIA, do Instituto de Administração da USP. E com ela também temos a Paula Borsato, a doutora Paula, membro e sócia da advocacia também, Monelo Advogados, especialista em direito previdenciário pela Escola Superior da Advocacia e em direito do trabalho e processual pela CPC Marcatos, cursos jurídicos. Já quero aqui agradecer imensamente, doutora Paula, doutora Priscila, sempre aqui atendendo nossos pedidos e principalmente aqui todo o suporte que vocês sempre nos dão também no nosso dia a dia. Fique à vontade, eu vou estar por aqui interagindo. A todo momento posso também aqui fazer alguma colocação. E as pessoas que quiserem, então, novamente fazer perguntas, uma forma preliminar, pelo QIA, e depois, no final, também abriremos as câmeras e microfones também para todos vocês. Por favor, Priscila, por favor, Paula. Boa tarde a todos. Agradecer primeiro aqui o convite, né, da Monelo Contadores, representada aqui por todos esses colaboradores e o Marcelo, todos em total sintonia sempre com nossa equipe, com o nosso escritório. É uma caminhada junto, né, é uma caminhada longa aí de muitos anos e que graças a Deus, a gente sempre em sintonia, colaborando um com o outro. A ideia hoje é colaborar, né? Trazer para vocês algumas questões, algumas reflexões que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas. Não é uma aula, não é ensinar, mas pela leitura aí dos currículos que o Marcelo fez, vocês já viram quem manda aqui, né? Quem faz direito do trabalho previdenciário aqui é a Paula, hein? Eu estou só no suporte hoje. Brincadeira. A gente faz tudo junto, mas é interessante. Fazendo essa leitura que o Marcelo fez dos currículos, eu não podia deixar de fazer esse comentário. Paula que manda hoje aqui. Mas agradecer a oportunidade, dizer que há um ano atrás, a gente estava também fazendo esse evento, né, aqui com vocês, fazendo esse café, quando entrou a primeira medida, né? Então, verdade. A gente estava aqui juntos, mais ou menos nessa mesma época, falando sobre essas questões das medidas protetivas, né? E do combate ao desemprego e todas essas questões das MPs. Vou passar a palavra para a Paula para fazer uma apresentaçãozinha. Paula. A todos. Quero agradecer ao Marcelo primeiro, né? A toda essa equipe dele maravilhosa aí que, como a Priscila falou, estamos sempre juntos, uns ajudando aos outros, né? Em continuidade ao que o professor Sérgio, nosso grande mestre, começou. Fala que é nosso grande orgulho, né? Que tudo isso foi começado por ele. E, como a Priscila colocou, hoje a nossa ideia aqui é falar um pouquinho das medidas provisórias, mas é mais deixar aberto para vocês as questões que estão tendo maior implicação. Quais são as maiores dúvidas que vocês estão tendo
aplicação das medidas, o que está gerando a maior problemática dentro da organização de vocês, falar um pouquinho do que pode ter de diferença entre o que a gente teve o ano passado e o que a gente tem esse ano, e as maiores questões que estão gerando controvérsias, né? Que é a questão da gestante e as questões de nexo causal, que a justiça já vem se manifestando quanto à Covid adquirida por empregados no ambiente de trabalho e a relação do trabalho com a Covid. Então, acho que essas questões que são bem complicadas e que podem gerar passivos futuros para as organizações. Não sei se o Marcelo quer começar com alguma provocação, com... Eu acho que, lógico, da mesma forma, isso no decorrer, eu acho que é importante também você falar da segurança jurídica dessas medidas provisórias, que efeitos nós estamos tendo, algumas questões, até mesmo de algumas medidas mais atualizadas, legais aí da área trabalhista, e que tem o tribunal já tem mudado até posição, mas é importante você, nesse decorrer, fazendo esses comentários. E um outro aspecto que é muito importante, Paula, é que aqui nós temos entidades que têm parceria pública, né? Então, também a segurança desses contratos, dessas parcerias em relação a essas medidas também. Fique à vontade, por favor. Então, nós tivemos... Pode só para complementar, a gente pensou mesmo no bate-papo. Então, não trouxemos nenhum material escrito sobre isso, que a ideia mesmo é passar essas primeiras impressões, porque apesar da gente, há um ano atrás, estar falando mais ou menos sobre as mesmas coisas, né, a gente esperava, né, acho que todos esperavam pelo novo pacote de medidas, então dizer que é algo inovador também não é tão real, porque a gente esperava mesmo que viessem novamente, né, as MPs ou a MP que tratasse sobre esses temas, então já era esperado a adoção dessas medidas como há um ano atrás, a gente está aí no segundo ano, né, praticando essas medidas protetivas, algumas diferenças bem sutis entre uma e outra, mas na sua essência mesmo, acho que elas... até em algum momento parece que dizem a mesma coisa, né? E eu acho que, para começar, eu colocaria, Paula, a questão do prazo, né? Porque essas medidas editadas agora, em 27, 28 de abril, elas têm o prazo de 120 dias de validade, né? As medidas do ano passado, elas falavam que durariam enquanto durasse o estado de calamidade, né? A pandemia instalada. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, acho que essa é uma primeira reflexão que a gente traz, porque os 120 dias de duração, eles podem ser prorrogados? Sim, eles podem ser, mas inicialmente é o que a gente tem hoje nas 3 medidas provisórias, são 120 dias de duração da data da sua publicação, né? Então, para quem vai adotar qualquer uma das medidas ali possíveis, tem que ficar atento a esse prazo, que é um pouco diferente do prazo que tinha já na medida do ano passado, porque duraram até 31 de dezembro, né? Até enquanto estava declarado oficialmente o estado de calamidade de saúde pública e a pandemia. E nesse caso aqui, a gente tem que trabalhar certinho com os 120 dias da data da publicação. Ok, bom. No passado, a gente teve uma primeira medida, né, que foi a 927, que ela entrou com uma vigência de 90 dias e ela perdurou por esse tempo. Depois veio a 936, que teve um período vacante e depois foi convertida em lei, e aí ela acabou perdurando até 31 de dezembro, que eram as medidas mais urgentes, né, que era a redução de jornada e a suspensão de contrato. E essas se prolongaram, de fato, até 31 de dezembro. Então, como a Priscila mesmo colocou, a primeira grande diferença é o prazo. O prazo começou a contar, então, a partir de 28 de abril, né, um dia após a data da assinatura dela, a data da publicação. 28 de abril, então, começa a contar o prazo de validade dela. E acho que até voltando um pouquinho, né, a gente tinha uma ânsia muito maior dessas medidas terem sido editadas lá logo em fevereiro, quando começaram os fechamentos, né?
de todas as atividades, começaram a fechar novamente as atividades, as pessoas começaram a ter que tomar medidas com seus empregados e não havia nenhuma medida efetiva que se pudesse tomar. Então, começaram até a se basear mais ou menos no que fizeram no ano passado, mas sem nenhuma lei vigente. Então, o que eu quero até deixar claro aqui para vocês é que a própria lei fala é que ela não tem efeito essas medidas falam que elas não têm efeito retroativo. Então, mesmo que alguma organização tenha se utilizado dessas medidas, sejam o teletrabalho, ou o banco de horas, porque redução e suspensão, eu acredito que ninguém tenha se utilizado, mas qualquer das outras medidas, antecipação de férias, com base, imaginando que agora é editada, eu posso fazer um aditivo ali com data retroativa e me utilizar disso, não pode, tá? Então, todos os termos que forem firmados só terão validade a partir do dia 28 de abril. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente tem que deixar. Então, já pegando nesse ponto, com o ponto que a Priscila destacou, que, a princípio, as medidas anteriores, elas teriam o prazo enquanto perdurasse a pandemia. Como que está essa situação em relação àquela para esta? Então, aquilo não produz efeitos, então, aquela anterior, os acordos da anterior? Não produz. Ok. Eu acho que... do que aconteceu nas anteriores, né? A questão que o Marcelo colocou é importante para a gente também já trazer também como um ponto de reflexão a questão das estabilidades geradas por conta das medidas anteriores. Eu acho que pode ser também algo que o Marcelo, não sei se era isso que era um outro impacto que o Marcelo gostaria de saber, que todos aqui podem... Esse é o ponto mais importante, inclusive. Porque quando entra em vigor as novas MPs agora, e aí a Paula tem acompanhado isso lá na advocacia também, quem estava eventualmente em gozo de alguma estabilidade por conta da vigência da outra norma, suspende e volta a contar ao final de uma nova medida deste ano, entendeu? Então, Paula, se puder complementar essa questão aí. A gente tem uma linha de tempo um pouco complicada aí, né? Nós tivemos, então, vigência de medidas provisórias de aplicação de medidas até 31 de dezembro. Então, a partir de 31 de dezembro, eu não poderia mais aplicar medida nenhuma. Mas todo mundo que recebeu a medida aplicada passou a ter as estabilidades que as medidas deram em decorrência da aplicabilidade delas. Então, eu tive redução de jornada por 4 meses. Então, eu tenho 4 meses de estabilidade a contar após a cessação da redução. Então, quando começou a contar esses 4 meses? A partir de janeiro. Então, agora, em abril, algumas pessoas estavam já gozando gozando dessas estabilidades. Então, os que estavam gozando dessas estabilidades e que vão ter novas aplicabilidades de lei, a gente vai suspender a estabilidade que estava em contagem no momento em que ela estava, aplica-se a nova redução ou a nova suspensão, né? Quando finalizar esse período de redução ou de suspensão, a gente retoma a contagem da estabilidade anterior e depois, finalizada a estabilidade anterior, a gente passa a contar a estabilidade nova, porque essas medidas aplicáveis também vão gerar novas estabilidades pelo mesmo período em que elas forem aplicadas. Okay. É um cálculo meio confuso, assim, falando, mas depois, acho que é importante a gente trazer. Mas acho que a colocação também, eu acho que quanto à questão do período de estabilidade, é uma situação. Mas, por exemplo, o que você falou, que eu não posso, nesta, ter acordos prevendo a retroatividade. Mas se outra medida provisória que tenha os seus efeitos pelo período de pandemia, eu não poderia ter feito acordos, por exemplo, que antecedem, novos acordos que antecedem a essa nova medida provisória? A não ser aqueles que a própria lei trabalhista prevê. Então, por exemplo,
A suspensão de contrato, a gente existe. Na lei trabalhista, a previsão de suspensão de contrato, em outros termos, né? Não tem o pagamento do benefício pelo governo, que seria o auxílio, como se fosse o... Ai, desculpa, me fugiu a palavra. Seguro-desemprego. Ai, meu Deus. O seguro-desemprego. Então, de acordo com a CLT, existe a possibilidade de suspender contrato de trabalho a qualquer momento, mas não tem o direito ao seguro-desemprego, ao valor do auxílio. Então, existem algumas medidas, claro. O teletrabalho, ele é uma previsão de CLT, então as pessoas poderiam já estar em teletrabalho desde sempre, porque existe essa previsão em CLT, mas não com base na medida provisória. Ok. Pode ir em frente, pode ir lá. Paula? Cortou o comecinho então, da sua fala. fala. Nós tivemos a edição de 3, né? 3 medidas, a 1044. Então, nós tivemos a edição de 3 medidas, né? Tá ruim a minha internet, será? Tá. A edição de 3 medidas. Ela tá cortando um pouco mesmo. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas aqui tá normal. Vamos seguindo. Vamos. Tivemos a edição de 3 medidas, então. A 1044, ela trouxe o valor em que foi disponibilizado, né, para pagamento desses benefícios, que é quase em torno de 10 bilhões. A 1045, que traz as previsões de redução e de suspensão de contrato, né, redução de jornada com redução de salário e a suspensão do contrato com a suspensão do pagamento do salário. E aí a gente tem que tomar um cuidado, tá, gente? Que é suspensão de pagamento do salário e não da remuneração. Não confundir salário com remuneração. Salário é aquilo que a gente recebe pela contraprestação do serviço realizado. E a remuneração é tudo que a gente recebe que engloba a remuneração, o salário é englobado na remuneração. Então, um exemplo, eu recebo seguro saúde, vale refeição, vale alimentação, a empresa em que eu trabalho, a organização custeia meu estudo. Então, essas questões, esses valores não podem ser retirados nesse momento. O que fica suspenso é o salário somente, tá? Existem 3 faixas, né, de redução de jornada e de salário, que é 25, 50 e 70, não mudou muito em relação ao ano passado. O que tem muita implicação nessas reduções aí e nessas faixas é quando que o acordo tem que ser individual e quando tem que ser coletivo, a comunicação. Então, quando os empregados com salário até R$3.300 ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, que é quase R$13.000, eles podem ter acordo individual, ou aqueles que têm 25% só da jornada reduzida também podem ter acordo individual, os demais o acordo deve ser coletivo, tá? Aqueles em que o empregador vai custear uma parte, ele ainda vai colocar um valor para integralizar, para que não haja prejuízo para o empregado, e ele vai receber o benefício do seguro-desemprego, e ele ainda vai complementar para alcançar o valor do salário, também o acordo pode ser individual. Aí a grande polêmica que eu vou falar agora, então eu não sei se eu falo e desconsiderem. A gestante estava incluída aqui também, o aposentado, mas o aposentado, desde que a organização complemente também, para que não haja prejuízo do valor percebido por ele mensalmente. Então, em tese, não há grandes mudanças dentro da MP, a não ser o prazo, algumas questões de comunicação. Ela tem uma peculiaridade quanto à convenção coletiva de trabalho. Se eu firmei o acordo e, de repente, a convenção coletiva é editada após eu firmar o acordo e ela vier com alguma cláusula desfavorável ao meu acordo firmado, eu tenho um prazo estabelecido para adaptar ao que a convenção coletiva estabelece, sempre o mais favorável. Então, a gente não tem muita diferença. Os avisos prévios em curso podem ser suspensos,
tudo que a gente já viu o ano passado e retomar o contrato, começar a voltar a contar tudo como era antes, tá? Não sei se o Marcelo quer fazer alguma colocação. E só você estava falando de cada uma, da 1044, a 1045 e a 1046, que é a outra MP que veio, que fala sobre a questão do teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, a suspensão das exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, a questão do pagamento do fundo de garantia poder ser prorrogado, né, que também é igual ao do ano passado, e a questão dos colaboradores que trabalham em estabelecimentos de saúde. Então, essas são as 3 medidas que vieram. Depois das medidas, logo em seguida, veio a questão da lei do afastamento da empregada seletista gestante. Eu acho que seria legal também fazer um comentário em relação aí um pouco mais operacional, mas é muito importante isso. Como que é realizado, por exemplo, os acordos precisam ser passados por sindicatos ou podem ser tratados diretamente, por exemplo, quando se fala de feriados, ou de emendas, ou até banco de horas, ou qualquer outra modalidade. O que vocês recomendam? O teletrabalho, ele veio agora, né, nessa 1046, diferente do que veio ano passado, falando que não precisa firmar acordo. Então, assim, o que a gente sempre recomenda, firme acordos individuais, sim, mesmo que a lei estabeleça, que a norma estabeleça que não, vai haver um lapso no contrato de trabalho aí. A gente vai ter um rompimento em algum momento, entenda um rompimento como a forma da contratação diferenciada, e então a gente sugere que toda alteração, toda mudança seja formalizada por escrito, sim. Nem que seja um simples termo, mas façam, sim, um aditivo ao contrato de trabalho. No outro café que a gente fez sobre isso, também essa foi uma pergunta muito, muito recorrente, porque ainda era mais novidade do que agora, né? Sobre a questão de precisar do sindicato, né? Por conta dos acordos, e sobre a questão de que, se os empregados já estavam afastados por conta do isolamento social, como que ele assinaria, né, um termo aditivo, como que documentalmente isso ficaria comprovado. As próprias MPs já trazem, inclusive, a previsão de que a comunicação pode até ser feita de forma virtual. Então, eletrônica. Eletrônica. Então, acho que isso também é uma boa prerrogativa, um mecanismo de defesa. No entanto, falando de justiça do trabalho e pensando em tudo que pode minimizar os riscos futuros, deixem tudo documentado, mesmo que a MP diga que não precisa, deixem tudo documentado. Tem alguma situação específica para um acordo coletivo com o sindicato? Existe alguma condição específica? Férias coletiva, por exemplo, precisa, né? A férias coletiva, ela tem essa prerrogativa de ter a autorização do sindicato para poder homologado. Tem que passar pela categoria profissional, sim. Se acaso não for possível, o Ministério da Economia local pode fazer às vezes do sindicato. A antecipação de feriados não precisa, o banco de horas, isso precisava antes, agora não precisa, pode ser por acordo individual, caso a organização tenha maior segurança, quiser fazer coletivo, quiser fazer pelo sindicato, pode ser feito. Tem uma questão que fala durante o prazo, né, estipulado da medida provisória, estão suspensas as obrigatoriedades de realização de exames médicos ocupacionais. A gente tem um entendimento um pouco diverso disso também, e alerta vocês que aqueles empregados que já possuem alguma comorbidade que vocês têm ciência, as organizações que possuem no PCMSO de vocês lá algum grau de risco, por exemplo, cozinha, que tem cozinha industrial, não deixem de fazer, não deixem,
porque vai ser algo que futuramente a gente vai precisar de prova para explicar e para comprovar. Então, a gente prefere pecar pelo excesso do que pelo deixar passar e vamos tocando como está na medida provisória. Vamos tentar. Eu acho que é um momento de muita incerteza jurídica, principalmente, né? A gente tem poucas decisões de tribunais. Nós ainda não temos de tribunais superiores nível Brasília ainda. O que a gente tem são de tribunais de segunda instância, muito divididos entre o país. A gente não tem uma jurisprudência sólida. A gente tem São Paulo numa jurisprudência boa, vamos dizer assim, entre aspas, para os empregadores, mas a gente tem Minas, Bahia, Pernambuco, numa jurisprudência horrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, para não fazer, para a gente não criar passivo futuro, né? A gente já acredita aqui, né, Priscila, que essa questão que vem sendo muito levantada hoje, vem se falando muito da Covid, como que eu adquiri. Se eu adquirir no ambiente de trabalho, qual a relação disso com o trabalho que eu executo e como que a justiça está se posicionando nisso? Então, faz uns 10, 15 dias, eu falo mais ou menos 10, faz uns 15 dias, né? Saiu uma sentença em Minas Gerais, acho que foi Três Corações. Três né? Corações, Agora, uma pergunta, voltando à questão do sindicato, doutora Paula e Priscila. Desde que teve a mudança da lei que trata dos sindicatos, houve uma grande desfiliação, houve até uma grande separação, pessoas que não quiseram aderir ao sindicato. Isso já no ano passado aconteceu, esse ano também. E se esse conjunto de funcionários, não importa o tamanho, mas esse conjunto, ele não ter mais nenhum funcionário vinculado a algum sindicato representativo da categoria dos empregados. O que fazer? Porque daí eu vou ficar sem uma base de homologação, vamos falar assim. Aí Aonde homologar? Onde homologar? Do Trabalho. Ao Ministério Público do Trabalho. Eu levo ao Ministério Público quando não tiver sindicatos representativos dos empregados? Isso. Ministério Público do Trabalho. Tá. E a questão também, agora pulando também um pouquinho mais, em relação os impactos que dão junto às entidades que têm parceria, o marco regulatório, parceria, o convênio, qual dica que vocês dariam em relação a essas atividades que têm aí queira ou não, a presença do governo? Fala no sentido de afastamento do empregado, de aplicação redução de carga, qualquer coisa, né? Vocês têm... Na verdade, o que a gente tem orientado é que essas organizações, elas entrem em contato com os órgãos com quem elas têm a pactuação, né? Primeiramente, para verificar como tem sido o entendimento de cada órgão, para poder proceder primeiramente com eles o entendimento, para depois aplicar as medidas. Porque são serviços continuados até então, são serviços continuados públicos, né? Exercidos por entidades privadas. Então, tem que fazer formalmente uma consulta de redução de atividade, sempre por determinação, então, do órgão gestor, daquele convênio, daquela... Né? Até porque a própria MP, ela traz como... que seria impossível de aplicar essas medidas? A paralisação de um serviço público. Então, assim, se a gente está falando de uma parceria pública, né, a gente imagina que é um serviço continuado, como você falou. Então, nesse caso, a orientação é tratar de forma individual. Para esse período novo, de 2 semanas para cá, 2, 3 semanas para cá, por enquanto, eu pessoalmente não observei nenhuma movimentação desses órgãos que fazem a pactuação por enquanto. A gente não tem nenhuma regulamentação legal, né? O ideal é que procure o órgão gestor para que a gente possa pactuar primeiramente com eles, para depois poder aplicar as medidas.
O que eu tenho orientado também, fora essa parte, lógico, jurídica, trabalhista, mas os efeitos também em relação à operação que é estabelecida nos planos de trabalho, né? Então, como se fosse aditivado ou repactuado essas atividades, porque, vamos lá, tem entidades que têm o atendimento contínua, 8 horas, etc. E, de repente, eu tenho uma redução de carga onde eu já não atendo nem mais metas estabelecidas, nem mais a própria atividade é desenvolvida da forma que estava estipulada. No plano. Então, e isso vai na prestação de contas, né? Quando chegar o momento da prestação de contas, não vai conseguir apresentar essa carga toda essa questão. Então tá. E a questão dessa legislação que trata das gestantes também? O que vocês têm de novidade aí? Então, essa é a grande polêmica da vez, a gente fala. No dia 13, né, foi editada a lei que determinou, então, que todas as gestantes, independente da função que elas exerçam, elas devam ser afastadas da atividade presencial delas, né, sem prejuízo da remuneração. Então, aí a gente cai naquela questão problemática, né? E aquela gestante empregada que executa uma atividade que não pode ser exercida de forma remota, né? Que ela não pode exercer fora do ambiente de trabalho da casa dela, né? Então, a gente está vendo, né? Muita gente dando orientação de que, então aplica a medida 1046, ou então aplica 1045, suspende o contrato, ou então concede férias antecipada. Eu tenho um entendimento diverso disso, né? A Monelo Advogados tem, porque no direito do trabalho a gente tem o vértice de uma pirâmide, né, que é ocupada pela norma mais favorável ao trabalhador. A gente sempre ouve falar, né, a justiça do trabalho é paternalista, o empregado sempre leva alguma coisa. Então, esse princípio, de fato, ele existe no direito do trabalho, né? Sempre que houver uma ou mais normas vigentes, regulando matéria idêntica, aplicável à mesma situação jurídica, deve se prevalecer a que for mais favorável ao empregado. Então, como que eu tenho uma norma jurídica hoje que fala que toda empregada gestante, independente da função exercida, deve ser afastada da atividade presencial, sem prejuízo da remuneração? Como que eu vou suspender o contrato de trabalho dessa gestante? Aí você vai me dizer, Paula, mas eu posso ir lá e complementar o valor para ela, e aí ela não vai ter prejuízo do recebimento mensal dela. Então, mas aí você pensa, a suspensão de contrato de trabalho, o efeito da suspensão, né, ele não é só o prejuízo monetário financeiro, ele não tem efeito para FGTS, ele não tem efeito para INSS, para contagem de tempo de aposentadoria, não tem recolhimento do INSS, ele não tem contagem para férias, ele deixa de surtir efeito. A suspensão do contrato de trabalho é como se eu levanto, suspendo mesmo, né? Ele fica em stand-by por um tempo e depois ele volta, só que aquele pedaço que ele ficou suspenso fica num vácuo. Não existe, é como se ele não existisse para o mundo jurídico. Então, o que a gente entende? Isso é uma norma mais favorável à gestante? Não. Então, eu entendo que a lei é recente, como sempre, né, entra com diversas lacunas em vigor, deve vir algum decreto regulamentando, nem que seja para dizer, olha, nesses casos em que não se pode deixar em teletrabalho, né, fora da atividade presencial, pode-se aplicar a medida tal, nesse momento eu não aplicaria. Né, eu deixaria ali recebendo a remuneração, mas afastado. Né? A gente explícito. Agora, tem algumas outras... uma das medidas, lógico, nós temos o teletrabalho, mas também tem algumas situações, até mesmo em referência econômica, onde, além do teletrabalho, uma redução de carga. No caso das gestantes, pode haver a redução também, além, lógico, de mantê-la em teletrabalho, mas posso também fazer uma redução de carga de trabalho, carga horária?
Eu entendo que não também, Marcelo, porque a redução de jornada, ela implica em redução de salário também, né? Então, é em eu entendo que prejuízo, não também é é? desfavorável e não caberia nesse momento. Tá. Bom, vamos em frente. Tem mais algum tópico interessante aí? Eu acho que a Paula ia comentar sobre a questão de Três Corações, que eu acho importante, a questão do nexo, e dizer também, pessoal, que assim, as condutas nas organizações devem continuar as mesmas. Treinamentos, conscientização dos colaboradores. É muito difícil quando está todo mundo, cada um na sua casa, como que você faz para assinar que as pessoas estão orientadas, que elas estão se cuidando, ou eventualmente quem está de forma presencial está recebendo equipamento de proteção. Isso tudo é treinamento. Quem não está presencial não tem como assinar uma papeleta de entrega desses equipamentos, mas então quem está afastado participa e consta e assina uma listagem, participa desses treinamentos. Quanto mais a gente formar documentos que protejam essa condição, evita, obviamente, riscos futuros. É uma situação inovadora, né? Ninguém nunca pensou passar por isso. Então, a gente busca mecanismos de controle e de ajuda para que eles estejam resguardados, para que os colaboradores estejam todos resguardados, que a lei esteja sendo cumprida e que a empresa também não seja prejudicada, né? Essa é uma questão que eu acho importante colocar e dizer que é algo que foge do nosso controle, né? Como que a Paula comentou isso ainda há pouco, como que a gente pode saber a origem de que um determinado colaborador foi infectado? Como que a gente vai saber se foi na empresa ou se não foi na empresa? Né? E eu acho que é um pouco disso que a Paula ia comentar com relação à questão da Justiça do Trabalho, já ter decidido algo similar lá em Minas Gerais. Assim, a gente tem alguns posicionamentos já, né? A gente tem uma nota técnica do INSS e uma nota técnica do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho determinou que todo empregado que você tiver conhecimento que está acometido da doença, então, ele está lá trabalhando, ele fala que está passando mal, ele vai embora, vai no médico, e de repente, teste positivo. Como você vai proceder com esse empregado? Vai ter que proceder com um CAT, né, Comunicação de Acidente de Trabalho, e encaminhar ele para o INSS. Essa é a orientação que nós temos hoje. Então, empregado trabalhando presencial infectado tem que ser encaminhado para o INSS com um CAT. Como que a gente vai saber se ele adquiriu na empresa ou não? É o que a Priscila acabou de colocar. Como que a gente vai se precaver disso, né? Porque saber ninguém vai saber. Não tem como saber. A pessoa, ela tem o transporte, como ela vem trabalhar, ela tem convivência com outras pessoas, ela sai para almoçar, ela vai, sabe lá Deus aonde vive, não se sabe, então não tem controle disso. Então, como que a empresa vai se precaver? A gente até já chegou a conversar com o médico do trabalho sobre isso. Distanciamento, a empresa tem que se estou com atividade presencial, distanciamento para todo mundo, barreira entre mesas, eu tenho que fornecer equipamento de proteção individual diário, eu tenho que fornecer álcool gel disponível para todos os empregados, eu tenho que fornecer máscara descartável para todos eles diariamente, e eu tenho que fiscalizar a utilização e a circulação. O que é fiscalizar a circulação? Não pode ir em banheiro junto, não pode frequentar refeitório junto, ala de cozinha, circulação, vou dar uma paradinha na mesa do fulano para dar uma conversadinha. Não pode, gente. Tem que estar fiscalizando isso, é distanciamento social. Aí, como que a empresa vai provar isso? Relatório, filmagem, foto, recibo de entrega de equipamento, termo comprovação de treinamento, ciência. Vai ter que, comprovação de treinamento, tem que se precaver documentalmente o máximo que puder, né, nesse sentido. E o que eu ia contar para vocês dessas decisões que a gente está tendo aqui?
A gente teve uma decisão aqui em São Paulo recente, foi a semana passada, se eu não me engano, retrasada, de uma funcionária de um hospital que ela contraiu Covid, e aí ela entrou com uma ação dizendo que ela contraiu Covid em decorrência do trabalho dela, porque ela trabalhava no hospital. Mas ela era uma empregada que trabalhava numa área administrativa de hospital. E aí o hospital conseguiu comprovar que ele fornecia todo equipamento, que não tinha comunicação com a área hospitalar de fato, e que não havia nexo causal, né, da função dela exercida administrativa com a fato dela trabalhar no hospital, com o fato dela trabalhar no... A nossa jurisprudência aqui foi favorável, né? Tem recurso e tal, mas foi favorável em segunda instância de que não é uma doença, esse fato não foi uma doença ocupacional. Já em Minas Gerais, o funcionário ele era um caminhoneiro e ele saiu de Três Corações para ir para Pernambuco, algo assim, agora não me recordo a cidade. E ficou viajando durante 8 dias, ele saiu saudável, né, da onde ele trabalhava, e quando ele chegou no destino final, ele estava doente, tinha contraído a Covid. Ele veio a falecer, e aí a família entrou com uma ação, e eles conseguiram ganhar, e em segunda instância já saiu a decisão e também ganhar. Por que que nesse caso ele ganhou? Ele conseguiu se provar um nexo causal. A função exercida dele, no decorrer desta viagem, ele teve uma vulnerabilidade muito grande, porque onde dormir, locais para refeição, banheiro para utilização, não tinha como controlar se ele estava usando álcool gel o tempo todo, a máscara, entrega, o distanciamento das pessoas com quem ele se comunicou nessa viagem. Então, de fato, houve a comprovação do nexo causal. Existia uma vulnerabilidade no trabalho em que ele exercia, então a Covid contraída foi em relação ao trabalho. Então o que a gente tem que tomar muito cuidado é esse ponto. Então, uma dica, Paula, eu acho que, primeiro, cada entidade, e dependendo do tipo de atividade, estabelecer o protocolo formal, né, de segurança. Exatamente. Né, que existe protocolo por setor econômico, né? Por exemplo, exatamente. Educacional, eu tenho que ver o que determina os protocolos de educação. E assim, então, tem que ter formalizado, né? Que eu acho que é o ponto, né? Que a entidade, ela está observante. Nesse momento... Ela faz cumprir as regras, né? Sim. Mas o que você falou, Marcelo... que todas possam se utilizar de um médico do trabalho, né? De um profissional da área que possa, né, formalizar um documento, né, um laudo, e que ele possa fazer um treinamento que tenha validade jurídica até, para que eles utilizem isso de comprovação, caso no futuro precisem comprovar algo na justiça. Comprovar que seguiram a regra, né? Não só, por exemplo, as educacionais vão seguir todos os parâmetros para as escolas, mas as próprias, né? As de medidas internas. Eu acho que é fundamental. E também uma forma de controle de acesso, que eu acho que isso é atividades. E em havendo algum, vamos falar que é usado na seguro, mas existindo algum caso ou sinistro, vamos falar assim, que tem que também verificar se atingiu o outro, a equipe ou não, as pessoas que estavam ali também. E também tem demandas de equipes, né, também. Por equipes. Isso também é o rastreio. É o rastreio. A gente até fala, tem um caso também, teve uma ação nesse sentido, em que o funcionário que contraiu a doença pegava carona com outro que dava carona para mais 3. Então, todos vinham no mesmo veículo, todos esses têm que ser afastados, todos eles têm que ser testados. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados, para que a responsabilização não recaia sobre o empregador, né? Certo. Eu estou aqui também, não sei se ele está com a câmera também, mas o sócio, o Dr. Glauco, também está presente aqui também. Se ele quiser também adentrar na sala também, Glauco, fica à vontade também, por favor. É só ligar a câmera e o microfone aí, a gente está colocando também.
Mas vamos lá, Bom, Marcelo. Opa, tá aí, ó. Boa tarde a todos. Eu estava falando um parabéns aqui para vocês, que o tema super atual, ótima oportunidade. Eu tenho uma reunião agora, eu estava aproveitando um pouquinho aqui das minhas amigas e sócias, né? Aprender mais um pouquinho, mas eu vou pedir licença, ó, entrei só para tumultuar a live aí de vocês, né? E parabenizar, tá maravilhoso, super oportuno, muito legal, viu? Muito bom, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço aí para vocês e parabéns, meninas. Obrigada. Boa reunião. Obrigado. Mas, vamos lá. É assim, a gente tem que se dividir. Um está na reunião, um está na live e o outro é assim. E acho que por fim, né, que a última, que são mais para as organizações que são hospitais, né, que trabalham com hospitais ou que têm cuidadores de idosos, os que têm lar de idosos. No dia 26 de março saiu uma lei meio que na surdina, não foi muito divulgada, em que haverá um pagamento, né, pela União aos profissionais de saúde e trabalhadores que ficarem permanentemente incapacitados para o trabalho em decorrência da Covid contraída com comprovação em decorrência da atividade profissional desenvolvida, mas esses da saúde, tá? Então, fisioterapeuta, nutricionista, próprios assistentes sociais que fazem rastreio, circularização, né? Esses também estão inseridos. Então, eles vão pagar uma parcela única de R$50 mil, né, para esses incapacitados, e para os que vierem a falecer, para os dependentes, também será pago uma parcela, mas daí o valor é de R$10 mil, e vai depender de dependente, faixa etária e tempo em que vai ser pago. Aí tem que ter um estudo mais elaboradinho. Então, essa lei também está em vigor, ela existe, e as pessoas acho que nem estão sabendo muito, podem fazer uso dela. Eu vou até dar o número da lei aqui para quem quiser fazer essa consulta. Peguei aqui minha colinha. Lei 14.128, tá? Essa é a legislação que a Paula está comentando, que é específica para quem trabalha aí na área da saúde, né, Paula? Exatamente. Aliás, eu tenho uma colocação que eu queria ver com vocês até. Nós temos alguns serviços, vou dar um exemplo muito que eu atendi no primeiro momento, e acho que também deve estar acontecendo agora. Tem alguns serviços, por exemplo, de albergue, né? Então, aqueles que trabalham com população de rua, nessa questão da forma de acolhimento e também pernoitar, né? Alguns deles, onde os técnicos do serviço social foram já vacinados. Mas não há ainda uma previsão dentro do grau de risco desses usuários, né, dessa população de rua, que ela transita, vai para fora, tem contatos e ainda voltam ao albergue. Existe alguma condição? Eu sugeria a determinado momento que levasse a informação ao Ministério Público, até porque, de uma forma, a vacina ela dá uma melhor condição, mas não garante que não vai pegar. E outra coisa, vacina dentro da própria entidade, vacina um grupo e o outro grupo não vacina, que é mais vulnerável. Então, o que vocês poderiam assim orientar para essas entidades que têm um grau de risco maior de contaminação, inclusive com os seus funcionários, o que fazer para essas que são de serviço público, né? Vamos falar assim. Infelizmente, é o maior grau de vulnerabilidade, né? A gente fala que são essas pessoas que são transitórias, né? Elas não são permanentes na localização. E são as medidas preventivas, Marcelo. De fato, não tem nada que a lei preveja especificamente, né? Porque paralisação do serviço não pode ocorrer. Eu acho que a sua orientação de procurar o Ministério Público é a mais acertada. Talvez eles sejam, de fato, uma faixa que tem que ser prioritária, né, na vacinação, mas não tem nada além do que possa ser feito. Então, eu geralmente, o que eu fiz de primeiro momento? Eu pedi para que os presidentes de entidades representassem, na verdade, o órgão gestor
manifestando essa situação, porque também são situações que não são previstas e depende de uma legislação maior até, né? Porque existe um grau sendo avaliado pela até a ausência de vacinas, mas existe aí toda uma legislação que ampara essas condições que vão liberando. Mas são situações que não são que não foram previstas, né? Não. Onde que não tem o grau de risco dessa população de rua, por exemplo, ou daqueles que têm também com outras comorbidades, até mesmo com doenças crônicas e mais que agora está entrando também por essas faixas etárias, mas mesmo assim tem outras vulnerabilidades. Então, até mesmo esses de tratamento de droga, etc., que são clínicas, também, casas que são transitórias também, outras formas também são casas transitórias. Então, são bastante possibilidades. Essa é a maior problemática, né? Porque eu falo que as clínicas de internação ainda você proíbe visita, então não tem aquele perigo eminente, né? Porque é só a circularização de empregado mesmo. Mas as transitórias, né, que são problemáticas. Eu acho que essa conduta sua é o mínimo, mais né? apropriada, é o mínimo que pode ser feito. Comunica o gestor e lógico que não tendo retorno, leva o assunto até para a segurança, na verdade, da própria instituição, não é? Com certeza. Das pessoas, mas da conduta institucional, vamos falar assim, né? É uma conduta institucional. É uma via de mão dupla, não tem como evitar, é para todo mundo, não tem como. É certo. Bom, eu vou pedir aqui, eu vou pedir para a Miliane interromper, então, a gravação e vou abrir as câmeras e microfones. Eu gostaria que aqueles que gostariam também de manifestar, que levantasse a mãozinha que tem aí, levante a mão, ou abaixar a mão que tem aí o comando, né? Então, puder, colocando as pessoas, por favor, Miliane, e interromper a gravação, para que possamos aqui ir concluindo também as nossas atividades aqui. Já estão entrando as pessoas.